Graças a Deus, louvado seja o Pai, o Filho e o preciosíssimo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é preciosíssimo na nossa vida enquanto estamos nesse mundo. O Espírito Santo, a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus é preciosíssima enquanto estamos habitando nesse mundo terreno. Porque nós sabemos que sem a direção do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue. Nós não temos forças, nós não temos as estratégias, sabedorias, a inteligência não faz efeito, a visão ela não funciona, porque na verdade o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em operação. Então, quando nós, os servos de Deus, nós estamos mergulhados na presença do Espírito Santo de Deus, então isso significa que o poder de Deus está transbordando na nossa vida. E o transbordar do poder de Deus significa resultados. Olha, você sabe que a gente vive em um tempo, um período da história, um período não só da história, digamos, a história geral, a história universal, mas também nós estamos num período da história da igreja, que é um período muito complicado. Por que muito complicado? Primeiro, porque eu acredito que Jesus ele está voltando. A gente vê os sinais, a gente vê as profecias, a gente vê a Bíblia Sagrada, que está escrito na Bíblia, se cumprindo diante dos nossos olhos, de uma maneira, de uma forma que nunca se viu. Nunca se viu. O cumprimento das profecias bíblicas tem acontecido de uma forma que até o homem mais incrédulo do mundo, ele tem que reconhecer que a Bíblia está se cumprindo. Então, assim, esse período, por se tratar da volta de Jesus, já se torna um tempo muito diferente. Porque nos últimos tempos, a Bíblia diz que as coisas iriam piorar, elas não iriam melhorar. Então eu quero tratar especificamente, dando o exemplo, de que o mundo tem piorado, a manifestação dessa piora, ela acontece, isso também é a profecia bíblica, quando a gente olha para o estado da Igreja de Cristo. Então, por exemplo, hoje é uma coisa muito comum a gente ter na mídia, por exemplo, artistas, cantores, atores, pessoas importantes que se denominam evangélicos, cristãos, mas que continuam fazendo o que faziam, a vida não mudou, as práticas não mudaram, ou seja, hoje criaram praticamente uma classe de cristãos aonde não há necessidade de se abandonar o pecado, não há necessidade de se converter. Isso acontece, digamos assim, se nós fôssemos dar o exemplo, vamos supor que num círculo mais distante da gente é onde acontece isso. Artistas, atores, pessoas importantes que se denominam cristãos, mas que não mudam de vida. Agora, num círculo mais perto da gente, no círculo que envolve o povo de Deus, essa influência lá de fora desse outro círculo maior, que é o mundo, acaba também nos atingindo. Porque existem muitos cristãos que eles não vivem mais a prática do cristianismo. Eles não vivem mais a prática de obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, eu começo esse texto, essa mensagem, com os queridos irmãos, abrindo a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo, aonde a Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui uma afirmação muito séria, muito séria. 1 Timóteo capítulo 4,
A Bíblia Sagrada diz assim: mas o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, só essa primeira parte aqui já é uma coisa para a gente estudar, para a gente ler e reler. É objeto de bastante estudo. Porque, veja bem, eu estou dando um exemplo para você. Imagine como assim, dois círculos, né? Dois círculos, um maior e um menor. Esse círculo maior, que está distante de nós, é o círculo do mundo, aonde pessoas ali no mundo dizem que são crentes, dizem que se convertem, vão até nos cultos, vão nos shows evangélicos, né? E por aí vai. Então a gente olha para esse pessoal e até o cristão mais fraquinho, ele chega à conclusão de que isso está errado. Só que o que ele não percebe é que a influência desse círculo maior, que é o mundo à nossa volta, também está influenciando o círculo menor, que significa o povo da igreja, quem está dentro da igreja do Senhor Jesus. E tem muita gente dentro da igreja vivendo como se estivesse fora. Tem muita gente dentro da igreja que a fonte de inspiração dela não é a Bíblia, não é a pregação. Por exemplo, há pessoas que durante a pregação, elas estão distraídas, elas estão preocupadas com outras coisas. Elas prestam atenção mesmo no que fala o noticiário, no que fala a rede social, no que fala um influenciador, no que fala qualquer pessoa, menos ela presta atenção em tudo, menos naquilo que fala o Senhor Jesus. Então a Bíblia vai nos advertir, como o Espírito Santo expressamente diz, que nos últimos tempos, entenda, apostatarão alguns da fé. Então não é todo mundo. Não é todo mundo. A gente às vezes acaba generalizando e a gente ouve muitas pessoas também generalizando. Ah, porque ninguém ora. Calma aí, como assim ninguém ora? Você está em todos os lugares ao mesmo tempo para comprovar que ninguém ora? Ah, porque ninguém isso, ninguém aquilo. Não, nem a Bíblia generaliza e nós também não podemos generalizar. A Bíblia diz que nos últimos tempos, alguns, não são todos, a igreja é de Jesus. O povo santo de Deus vai permanecer. Olha, o povo santo de Deus passa por lutas, passa por tribulações, passa por ataques, passa por apertos, mas os verdadeiros filhos de Deus vão suportar o calor da afronta, o calor dos ataques, o calor do fogo inimigo. Os que são verdadeiramente de Deus vão suportar o desprezo, vão suportar o que for. Quem é verdadeiramente de Deus, suporta, porque sabe que é um escolhido de Deus e que precisa permanecer. Agora, alguns vão apostatar da fé, ou seja, alguns irão abandonar a fé. E a Bíblia vai dizer como é que essa pessoa ou essas pessoas irão abandonar a fé. Primeiro ponto é dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, um espírito enganador pode falar no subconsciente, pode falar na alma, pode falar no ouvido de uma pessoa e levar uma influência para ela. Mas a gente vê que os espíritos enganadores, eles atuam mesmo por intermédio de pessoas. Eles usam pessoas para dizer assim: se determinada coisa que você esteja pensando, né, se ele observa que tal posicionamento é conveniente para os teus ouvidos, então ele fala de acordo com os teus ouvidos. Então suponhamos que você diga assim: vou dar um exemplo, eu penso que eu não tenho que estar na igreja. O espírito enganador vai levantar um monte de gente, até mesmo distorcendo a Bíblia Sagrada para dizer: olha, você não precisa estar na igreja, olha, você tem que cuidar da tua vida, da tua casa, de sei lá mais o quê. Só que
o ouvinte, ele se esquece que se ele tem casa, se ele tem família, porque foi na presença de Deus que ele conseguiu. Deus é quem deu e Deus é quem sustenta. Então, o humanismo vai tomando conta de diversas pregações, tanto pregações modernas como algumas mais antigas, aonde diz, não, você tem que cuidar de você primeiro, você tem que cuidar da tua casa primeiro. Olha, as coisas de Deus é depois. Olha que absurdo, que absurdo. Porque entenda, se você tem capacidade para cuidar de tudo sem Deus, para que você precisa de Deus? A gente precisa de Deus porque a gente não tem capacidade de dar um passo à frente, de enxergar um palmo à frente do nariz. Nós não temos capacidade de manter a nossa vida estável, a nossa família estável. Não temos capacidade. Até porque nós não temos domínio sobre as intempéries da vida. Então, assim, em primeiro lugar é Deus. Porém, a Bíblia fala que os espíritos enganadores enganarão a muitos. E eles vão enganar de que maneira? Trazendo doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? Tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Se a Bíblia não te mandou fazer de tal maneira, não te autorizou, se ela não ensina, se ela não prega e você faz, você está seguindo doutrinas de demônio. E pode ser que algum espírito enganador tenha te ensinado. Você aprendeu aquilo ali. Ah, eu acho que essa é melhor, mas é bíblico? Não, não é. Pois é. Então você está seguindo doutrinas demoníacas que vão destruir a sua vida. Olha o que mais diz a palavra. Isso tudo acontece pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então observe que é uma ladeira que não tem mais fim. Começa a perdição da alma do homem, ouvindo espíritos enganadores, praticando doutrinas de demônios. Ele não aprendeu com a Bíblia, ele não aprendeu com a pregação verdadeira do Evangelho, simplesmente botou uma doutrina na cabeça dele e dela, simplesmente acha que tem que ser de uma forma, pega e faz. Aí começa a descer a ladeira. Mas o problema está na essência do homem. Por quê? A Bíblia diz que isso acontece pela hipocrisia. O que vem a ser um hipócrita? O hipócrita, ele é a palavra literal, a tradução dessa palavra, para nós, ela tem um sentido assim, de um falsário, ela tem um sentido de alguém que demonstra ser o que não é, mas essa palavra hipócrita, no seu literal, significa artista. Artista. Olha que coisa. O que é um artista? Um artista, ele encarna um personagem em um determinado filme, depois ele encarna outro personagem e depois outro. Ou seja, o hipócrita é o que ele assume identidade que não é verdadeira. Por exemplo, se uma pessoa diz, olha, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, aleluia, e glorifica a Deus, mas não ama o seu irmão, não tem paciência, não tem misericórdia, não tem um coração amável, não é submisso à palavra, não é obediente, o que ele é? Ele é um hipócrita. Por isso que Jesus, ele censurava os fariseus, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque eles tinham a aparência, eles vestiam a roupa de um personagem de adoração a Deus, mas na verdade não adoravam nada. Aí a Bíblia continua dizendo, por causa da hipocrisia de homens que falam mentira, está mentindo. Há pessoas que usam da mentira. Ô fulano, por que você não fez isso? Ah, não fiz, porque olha, não deu, aconteceu isso. Mentira. Mentira. Então são esses que vão se desviar, segundo a Bíblia Sagrada. São esses que são propícios a darem ouvidos a ensino de demônios, a doutrina de demônios. Homens hipócritas que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essa aqui é a parte mais complicada. O que vem a ser cauterizar a consciência? É como se fosse uma ferida, vamos supor. A pessoa tem uma ferida,
a gente diz que aquela ferida cicatrizou, ela fechou. Ali criou-se uma casca, uma pele grossa, um tecido, e ela cicatrizou. Às vezes a mente ela está cauterizada. É como se alguém fosse ali com uma chave de solda, uma ferramenta assim que tornasse aquela mente blindada. Derramou solda naquela mente, derramou uma blindagem, foi cauterizando, foi fechando aquela mente, foi blindando, foi fazendo daquela mente como um couro de crocodilo, né? uma escama de crocodilo. Então, assim, a pior coisa que há é quando a mente ela está cauterizada. Por quê? Quando alguém está com a mente cauterizada, o que é que isso significa? Significa que ela não vai ouvir ninguém, nada vai entrar na mente dela. A mente está fechada, a mente está blindada, a mente está completamente, digamos, né, impossibilitada de receber. Então tem pessoas que a destruição dela é a mente cauterizada. A mente cauterizada é igual um sangramento. O doutor estanca o sangramento, às vezes vai lá, né, de uma forma química ou costurando, enfim, e ele fecha, ele cauterizou aquela ferida, ele cicatrizou de certa maneira aquela ferida, e aquela ferida agora, aquele sangue não sai mais, está preso ali. Tem gente que a mente dela está presa, ela pensa que aquele jeito está certo, ninguém vai tirar aquilo da cabeça dela, e o pior, qual é o pior? O pior é que ela vai sofrer. O pior é que as provações virão e ela não vai conseguir sair dessa provação. Então, se tem uma coisa, falando do Espírito Santo, da comunhão com Deus, do avivamento, se tem algo que você precisa tomar cuidado não permita a tua mente estar cauterizada, fechada. Você não aprende a pregação do Evangelho, você não dá ouvidos àquilo que o Senhor Jesus, Ele te chama, te pede, porque a mente está fechada. É exatamente por isso, a mente fechada. Então, presta bem atenção, nós precisamos, se nós queremos ter essa comunhão com o Espírito Santo, e é o tema da mensagem, se queremos ser fervorosos, se queremos ter comunhão com Deus, temos que tomar cuidado, porque os últimos dias, segundo a Bíblia, são piores. E são piores porque Jesus está voltando. São piores porque o inimigo está agindo com mais veemência. São piores porque estão querendo pintar um evangelho que não é evangelho. Muitos estão se intitulando cristãos, mas sem viver o cristianismo. E você que é do círculo menor, ou seja, eu dei o exemplo de 2 círculos, um maior que é o mundo e um menor que é a igreja, você que é parte da igreja, entenda, você tem que viver a Bíblia Sagrada. Quantas pessoas não têm mais tempo para buscar a Deus? Quantas pessoas abrir a Bíblia Sagrada para ela é simplesmente um ato religioso que ela pratica de vez em quando. A mente está totalmente entorpecida pelas notícias, são tantas notícias, são tantos comentários, são tantas redes para administrar, são tantos assuntos para ver, que de nada acrescenta a sua salvação e nem a sua vida espiritual. Você pode ver 2 horas de um filme, quando acabar o filme, o que foi que o filme te acrescentou? Você pode ver 2 horas de futebol, 2 horas de rede social, quando acaba, o que te acrescentou? Vídeos aleatórios, coisas aleatórias que o diabo usa para prender você, para você esfriar na fé. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 12, versículo de número 11. A Bíblia fala assim, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Então assim, aqui já tem uma informação muito importante. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, na hora de cuidarmos uns dos outros, a gente não pode ser vagaroso. Por isso que eu prego a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, com veemência. Porque a pregação da palavra é um cuidado, é Deus te dizendo, abre os olhos, é Deus te dizendo, isso não está certo.
Nós não podemos ser vagarosos, nós não podemos ser omissos, nós não podemos fechar os olhos para não ver as situações da vida, não. Então aqui a Bíblia diz que no cuidado não podemos ser vagarosos. Agora a Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu quero falar com os irmãos acerca de sermos fervorosos. Se você é uma pessoa que quer ser fervorosa, eu vou dar para você aqui, eu vou entregar para você aqui 4 direcionamentos para quem quer ser fervoroso. Porque, meu amado, entenda, se você não for uma pessoa fervorosa no Espírito, o mal te para, meu amado. O mal te para. Você não tem a dúvida disso. Você sabe por que há tanta gente desanimada? Eu fico pensando, entenda, como pode um cristão, num dia de domingo, ele deixar de estar na casa de Deus? Olha, porque assim, a nossa alegria é de estar na casa de Deus. A gente conta as horas, poxa vida, é uma coisa gratificante, é uma coisa recompensadora, é o refrigério de Deus, enfim. E alguém diz, não, hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu vou ficar aqui no sofá vendo o que passa na TV. Ou seja, ela já não é mais uma pessoa fervorosa. Agora, ela não é fervorosa por quê? Porque ela perdeu alguns princípios. Primeiro, Romanos 12:11 diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Primeira coisa que você tem que tratar de trazer para a sua vida é o ato de servir a Deus. Vai servir a Deus. Vai ser uma obreira da casa do Senhor. Vai ser uma pessoa que limpa as poltronas, os banheiros da igreja, que varre o chão, que evangeliza, que canta no altar, que prega. Ou seja, vai fazer alguma coisa para a tua vida ter utilidade. Você às vezes está fraca, sabe por quê? Porque você ocupa muito tempo da sua vida pensando só em você. Você só está preocupada com o seu bem-estar. Aí Deus te pergunta, vem cá, quando é que você vai olhar para a minha obra e parar de ser uma pessoa tão egoísta, que só está preocupado com você, com a tua casa, é você, tua casa, é você, tua casa. É você, as tuas vontades. E a minha obra? Tem gente que a vida dela vai mudar a partir do momento que ela tiver o entendimento que ela tem que parar um pouquinho, tá? Ela tem que parar um pouquinho e ela precisa disponibilizar o tempo dela a serviço do reino de Deus. Dá uma segunda-feira para você vir para a igreja, limpar a igreja. Dá um sábado para você vir evangelizar com a gente, ganhar almas. Entra no grupo das mulheres, dos homens. Entendeu? Vai fazer algo, porque a Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Para com essa preguiça e para também com esse só vem a nós. Porque quando você pensa só em você, é fracasso, meu amigo. É fracasso por quê? Porque nós temos problemas, nós temos lutas. Agora, quando você coloca os teus olhos em Deus, os teus problemas desaparecem. Primeiro, porque Deus honra quem trabalha para Ele. Tem gente que se alegra, eu trabalho numa multinacional, eu trabalho para o fulano. Irmão, trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus, aleluia. Trabalhe para Deus. Agora, não trabalha como quem está carregando pedra, morrendo, não. Trabalhe com alegria, alegria. Então, para você ser fervoroso, comece a trabalhar para o Senhor. Mas eu vou te dar o primeiro ponto aqui, porque as pessoas, elas acabam perdendo até mesmo a vida com Deus e a salvação. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para você se manter fervoroso é manter-se constantemente, anota aí, na presença de Deus. Primeiro ponto, manter-se constantemente na presença de Deus. Olha, sabemos que se tirarmos uma brasa do braseiro, ele vai durar um tempo, por um tempo vai ficar aceso, mas imediatamente aquele fogo que estava nele começa a baixar.
até se esfriar completamente. Da mesma maneira, meu amado, é a nossa vida. Para permanecermos fervorosos, incendiados, precisamos nos manter em contato com a nossa fonte original de calor, que é a presença de Deus. Então, ponto número 1. Você quer ser fervoroso? Mantenha-se constantemente na presença de Deus. Olhou 2 minutos o celular? Olha 3 minutos a Bíblia. Sentou aí para descansar 10 minutos? Tira 10 minutos para cantar um louvor. É desse jeito mesmo. Rigorosamente. Vai balanceando. Poxa vida, eu faço tantas coisas. Não, de noite eu pego e vou orar. Aí passo o dia inteiro, dá o melhor para Deus, dá o melhor para Deus não, dá o melhor para o mundo, dá o melhor para si próprio, gasta a tua energia e tal. Aí quando vai orar, é aquela oração mirrada, preguiçosa, cansada. Não dá nem para botar um hino, porque é uma oração rápida, breve. Não, vai balanceando. Imagina ao longo do seu dia, você, poxa vida, lembrando de Deus alternadamente, louvando e tal. Ou seja, manter-se constante na presença de Deus é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa participar ativamente das atividades da igreja. Além dos cultos que nós temos aquelas reuniões das mulheres, dos homens, dos jovens. Nós temos aquelas saídas especiais para vigílias, para cultos, para reuniões com missionário. Ou seja, tem pessoas que elas estão tão acomodadas que elas falam, não, eu vou no culto uma vez por semana. Você vai se apagar. Tem uma reunião especial, festa de aniversário da igreja. Não vou porque eu não posso, não dá. Depois não reclame. Porque você vai começar a sentir o vazio, vai começar a sentir o desânimo, vai começar a sentir o cansaço. Irmão, a coisa só faz sentido quando você mergulha nela. Tem que mergulhar. Então veja, o grande dia de Pentecoste terminou com 120 crentes incendiados, ardentes como labareda de fogo. Não foi assim? Mas como é que isso se manteve? Como é que isso permaneceu? Porque eles permaneceram, meus irmãos, unânimes, juntos em oração, no templo e nas casas. Todas aquelas pessoas lá do Pentecoste, elas estavam sedentas da presença de Deus e demonstraram isso, mantendo-se unidas e buscando a Deus Pai. Então, se você é sedento, você vai estar domingo 8 horas da manhã, no grande clamor. Não é nesse domingo, não, é em todos. Às 8 horas da manhã, na busca, no jejum, unidos, buscando fervorosamente como os irmãos em Atos. Terceiro ponto que eu vou te dar, se você quer ser alguém fervoroso, fervorosa, não apague o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre isso. Olha, quando nos abrimos para a presença de Deus e permitimos que Ele se torne o Senhor da nossa vida, uma chama do primeiro amor se acendeu nos nossos corações. Agora, essa presença tem que ser cultivada e respeitada. Então, já viu aquele negócio? A pessoa fala, antigamente eu orava tanto. Volta a esse antigamente. Volta a esse primeiro amor. Volta a essa pureza. Às vezes, nós temos que voltar ao passado, viu? Não é o passado do fracasso, do pecado, não. É o voltar no passado, como você era. Eu era uma diaconisa. Então volta a ser, poxa vida. Eu era dizimista fiel, agora eu não sou mais. Você está dando ouvido à doutrina de demônio? Eu era ofertante, agora está tão ruim. Para com isso. Volte a ser na presença de Deus. Então não apague. Quando você deixa de ser o que você era, você apaga o Espírito Santo. A quarta e última dica é: deixe de lado tudo aquilo que quer trazer frieza espiritual na sua vida. Lá em Zacarias capítulo 3, do 1 ao 7, eu vou resumir. Lá naquele texto diz que o sacerdote Josué, ele é apresentado como um tição tirado do fogo. Ou seja, ele estava apagado, ele foi tirado do fogo. Ele estava apagado espiritualmente. E quando a gente lê o texto, a gente entende por que é que ele estava apagado. Sabe por quê? Porque havia pecado. Havia pecado. E a Bíblia fala que as vestes de Josué, elas estavam sujas de pecado. Olha que coisa interessante. Então entenda, o pecado, as vestes sujas dele,
Olha o que destrói muita gente: o isolamento. Josué era um tição tirado do fogo. Tem muito crente isolado, tem muito crente distante, tá? Isso traz esfriamento. A falta de autoridade. Tem muito cristão, irmão. Aprenda uma coisa: a gente fala de salvação, a gente fala de santidade, a gente fala do arrependimento do pecado, a gente fala de nascer de novo, a gente fala do reino do céu, a gente fala de obedecer, a gente fala do batismo, a gente fala do dízimo, a gente fala da oferta, a gente fala do perdão, a gente fala do que mais? Do fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Crente que não obedece esses pontos não tem autoridade espiritual. Josué, ele não teve autoridade espiritual, porque Satanás, lá no texto de Zacarias, estava resistindo ele. Irmão, não tem jeito, não tem jeito. Se o diabo está te resistindo, é porque você está sem autoridade. Se o diabo está ali resistindo na tua saúde, na tua mente, na tua vida, nos teus negócios, em outras áreas, você está sem autoridade. Agora, o que tira a autoridade? O pecado, a desobediência, o isolamento espiritual. Então, você tem que deixar de lado essas coisas, porque essas coisas trazem frieza. Olha, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais contigo e que nasça no teu coração o desejo de ser uma pessoa avivada espiritualmente. Avivamento, mantenha o fervor espiritual. Eu oro pela tua vida, Senhor nosso Deus e Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Oh, meu Deus, como precisamos do fervor espiritual. Oh, meu Pai, como precisamos do avivamento. Espírito Santo, traz avivamento na nossa vida. Oh, Espírito Santo, traz renovo, unção, poder e autoridade. Se essa pessoa praticar a Tua palavra, ela vai ser uma brasa viva, com autoridade para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Amém. E um abraço do reverendo Tiago Lopes, em nome de Jesus.